E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Resolvendo Problemas do LeetCode ao vivo. Vamos lá. Então, como sempre, né, agora estamos no 7º episódio da série. É um marco muito importante para mim. A gente vai começar filtrando por problemas de algoritmo, dificuldade fácil. Isso aqui a gente já sabe, né? Ainda estamos nos problemas fáceis, vamos ficar por um bom tempo. Problemas fáceis que não são tão fáceis, né? Porque se a gente for ver aqui, a taxa de aceitação do problema é menos de 60%, né? Então, de todas as pessoas que tentaram fazer o problema, 40% não conseguiu resolver. E vamos ver quanto que foi isso, né? Então, ó, foram quase 100 mil submissões e delas quase apenas, vamos dizer assim, 60 mil passaram e 40 mil não passaram. Então, não é um problema tão simples assim, né, pessoal? Vamos fechar aqui, anúncio. Isso aqui também. Então, vamos lá. Problema 2148, conte o número de elementos com estritamente menores e maiores elementos. Beleza, vamos ver. Parece que vai ser um problema do tipo de array, em que a gente vai ter que fazer uma comparação, então para ser um problema relativamente simples. Vamos ver o que o pessoal está errando nesse problema. Então, dado um array de inteiro números, a gente recebe um input. Acho que está pequeno aqui, geralmente eu deixo assim, beleza. A gente recebe um input nums, né, para nossa função countElements. E aqui ele diz que é um array, mas a gente sabe que no C++ é mais comum a gente passar um vetor, quase a mesma coisa. Em termos práticos é a mesma coisa pra gente. E a gente tem que retornar um número de elementos que tem tanto um maior, que é ao mesmo tempo o maior, o menor e o maior em nums. Não entendi exatamente. Retorne um número de elementos que tem tanto... Tá, vamos tentar entender pelo... Esses enunciados aqui, assim, depois que a gente vê os exemplos e lê o enunciado, ele faz mais sentido, né? Então, vamos partir aqui pro primeiro. Nosso input, então, começa com 11, 7, 2 e 15. Então, talvez é por isso que a galera não conseguiu fazer, porque ele é meio confuso esse enunciado, eu achei. O resultado é 2, vamos tentar entender o porquê. O elemento 7 tem o elemento 2 como estritamente menor do que ele, e o elemento 11 como maior do que ele. O elemento 11 tem o 7 como estritamente menor, e 15 como maior. No total tem dois elementos que tem tanto um elemento menor e maior do que ele aparecendo em nums. Beleza, isso aqui já ficou um pouco mais claro para mim. Vamos ver o exemplo 2, porque geralmente, que nem eu comento, os exemplos eles dizem muito sobre edge cases, né? São casos corner cases, edge cases, que são casos mais complexos que a gente tem que resolver. E aqui a gente vê que tem dois números iguais dentro do array. Para esse input, então, a nossa resposta é 2. Por quê? Porque o elemento 3 tem o menos 3, que é menor que ele, e o 90, que é maior que ele. Beleza. Como a gente tem 2, 3 aqui dentro, no total a gente conta dois elementos que tem um número menor e maior, tá? Ótimo, legal. Então, aqui nesse caso, vamos pegar esse segundo caso aqui primeiro. Menos 3, 3, 3, 90. Esse aqui possui um tamanho n de 4, ou seja, temos 4 elementos aqui dentro. Vou dizer a mesma coisa aqui para cima, né? 4 elementos. Desses 4, alguns desses elementos vão ter números menores e maiores do que ele. Outros não. Quais que são esses outros que não tem nenhum número menor e maior ao mesmo tempo? O menos 3, por exemplo, né? O menos 3, ele é um carinha que existem números maiores do que ele. O 3 é maior do que menos 3. 90 é maior do que menos 3. Esse outro 3 aqui também é maior do que menos 3. Então, ele tem 3 outros coleguinhas que são maiores do que ele. Mas ele não tem nenhum coleguinha que é menor do que ele. Então, ele não tem um menos 4, menos 5 aqui, certo? E se tivesse também um outro menos 3... o menos 3 ainda não tem nenhum coleguinha que é necessariamente menor do que ele. Certo? Aqui a mesma coisa. O 2, ele é o menor de todos, então ele não tem ninguém que é menor que ele. Então a gente não conta ele na resposta.
Assim como 15 é o maior de todos, a gente não conta ele na resposta também, porque não tem ninguém maior do que ele, apenas menor. Então 7 e 11 são os nossos dois números que possuem alguém menor e maior, estritamente menor e estritamente maior. E por isso que a resposta é 2. Resposta 2. Resposta 2. Primeira coisa que dá pra gente pensar aqui, né? Então a gente tem que tentar ter uma ideia de como resolver esse problema. Eu senti muito mais facilidade de verificar esse cara aqui pelo fato de ele estar já ordenadinho pra mim, né? Então eu sei, por exemplo, que os caras da ponta, eles já estão fora da questão. Por quê? Porque eles são o menor e o maior elementos desse array, desse vetor, tá? Então, foi mais fácil para mim verificar isso. Aqui foi um pouco mais difícil, porque eu vi o 7, vi o 2 aqui no meio, e aí eu tive que parar pra pensar, putz, o 2 é o menor, não tem ninguém menor do que ele. Então, para mim, seria melhor se esse array viesse assim, 6, 7, 11, 15. Fica muito mais rápido de ver, né? Eu vejo que o 2 não tem ninguém menor do que ele, o 15 não tem ninguém maior do que ele, e esses dois aqui possuem colegas menores e maiores do que eles, beleza? E eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai facilitar a gente a resolver o problema. A gente vai poder ordenar o array. Como que a gente faz isso? Usando a função sort do C++. Então a gente vai ordenar os números do começo ao fim. E a princípio a gente já vai ter de início esse array ordenado. A gente já pode excluir os elementos do cantinho, certo? Vamos parar para pensar em alguns outros casos aqui. Imagine que todos os elementos são iguais. Por exemplo, esse caso aqui. Nesse caso, nosso n é igual a 6, que é o número de elementos dentro do array. E a nossa resposta é 0. Porque a gente consegue ver aqui que não existe ninguém que tenha alguém menor e maior do que ele, porque todos são iguais. Beleza? Da mesma maneira, né, se a gente tiver 2, 2, 2, nosso n é 6 e a nossa resposta também é 0, porque não tem ninguém aqui dentro que tenha alguém que é maior e menor do que ele. Tinha que ter pelo menos 3 elementos distintos, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque, apesar de o problema já ter dado pra gente, né, 2 casos, eu estou tentando entender um pouco melhor como que esse problema se comporta, porque eu acredito que isso vai me ajudar. Nossa, teve um barulho aí, desculpa, pessoal. Eu acredito que isso vai me ajudar a ter uma ideia de como resolver o problema. Então, eu estou tentando começar pelo caso mais, entre aspas, simples de todos, que é todos os números são iguais. Depois um degrau mais complexo, que é existem 2 números diferentes. E agora vamos para um terceiro caso mais complexo, né? Vamos imaginar, por exemplo, que esse array tem 2, 2, 3, 3. E já estou escrevendo ele ordenado aqui, né? Para facilitar pra gente. Então, aqui a gente tem 6 inteiros. E a resposta daqui vai ser 2. Porque os nossos premiadinhos aqui são esses números 2 no meio, que possuem o 1 e o 3. E esse aqui possui o 1 e o 3, que são menores e maiores que eles. Daqui eu já tive a minha sacada, tá? Então, vamos imaginar agora um caso que a gente tem 4 números, tá? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui o nosso n é igual a 8. E a nossa resposta é... Vê se você consegue pensar aí. Nossa resposta aqui vai ser 4. Beleza? Porque tanto o 2 quanto o 3 possuem colegas que são menores e maiores do que ele. Ou seja, olha que interessante. A sacada desse problema é que todos os números do array vão entrar na resposta, exceto os números que estão na ponta e os números que são iguais aos que estão na ponta, né? Então aqui esse 1 não entra e esse 4 também não entra. Se eu tivesse mais um 1 e mais um 4 aqui, a minha resposta seria 2, porque daí só o 2 e o 3 entram na resposta. Esses 3 1s e esses 3 4s não entram. Então agora ficou simples, né? A gente já ordenou o nosso nums. A gente vai, primeiro, salvar, vamos dizer assim, o valor do menor, salvar o valor do maior, e vai contar quantos números são diferentes desses dois. Assim temos nossa resposta. Então, 40 mil pessoas quase
40 mil pessoas praticamente não conseguiram ter essa sacada. Então, pessoal, se vocês tiverem essa sacada, se vocês entenderem esse problema, vocês já estão na frente de muita gente, tá? Digo isso para tentar dar uma inspiradinha, porque eu sei que estudar algoritmos é difícil, mas é uma coisa que é complicada para todo mundo e por isso esse estudo consistente aí que vocês estão fazendo vale muito a pena, beleza? Então eu vou fazer de maneira bem simples. Eu vou criar um inteiro chamado smallest e ele vai ser o primeiro número do array. E eu quero o último número do array, então a gente tem aqui no nosso n, né, que a gente estava conversando, que é o tamanho do array. Eu vou determinar ele aqui. E eu vou criar uma outra variável chamada largest, que é a maior de todos, que vai ser o nums n-1. É assim que a gente pega o maior número de um array. A gente vai para posição n-1, porque a gente começa contando em 0, certo? Então, agora a gente só tem que passar aqui pelo nosso vetor original e ver quantos são diferentes desse e desse, né? Qualquer pessoa que for igual a um desses não vai entrar na nossa resposta, porque ele não vai ter alguém ou menor ou maior do que ele. Então eu vou iterar aqui sobre o nums i menor do que n i++, iteração clássica, né, do C, do C++, do JavaScript também. Iteração clássica, tem essa sintaxe no Java também. A gente vai de 0 até n-1, porque i tem que ser menor do que n, porque o último index de nums é n-1. E eu vou colocar aqui, if nums de i é diferente de smallest, e nums de i é diferente de largest. Ou seja, se eu não sou, se o meu número não é nenhum desses dois, eu incremento a resposta. Temos que definir a resposta aqui, né? Então, answer igual a 0. Inicialmente a gente não sabe quantos números tem na resposta, né? Então a gente pode inicializar a resposta como 0 e conforme a gente for encontrando esses nums que são diferentes do menor e diferentes do maior, a gente incrementa a resposta. Então retornamos a nossa resposta. Vamos dar um play aqui que eu acho que já vai passar. Legal, passou. Vamos lá, só dar uma recapitulada então nas lições aprendidas com esse problema. Primeiro de tudo, vimos ambos os exemplos, a gente não entendeu muito bem o enunciado, mas não é um problema. O que importa é a gente tentar entender junto com o enunciado e com os exemplos para ver se a gente consegue entender o problema. E a gente percebeu que ficou mais fácil analisar esse cara porque ele já estava ordenado. Então a gente já ordenou eles logo de cara, a gente ordenou esse outro input que não estava ordenado, para tentar ter uma análise um pouco mais fácil de a gente encontrar o que tem que ser feito, né? Para a gente tentar encontrar os padrões do problema, porque esses problemas são muito de detectar padrões. Então, o padrão que eu detectei aqui é que ordenar fazia com que o problema parecesse mais fácil de resolver, certo? Além de que ordenar é sempre uma coisa que, quando é um problema de array, ele quase sempre vai te ajudar, tá? Então, tem um problema de array, pensa se ajuda você a ordenar o array, se ele parece um problema mais simples caso eu ordene o array, tá? Então, essa questão eu categorizaria como uma questão de array, beleza? Array e guloso, né? Porque a gente não está executando o passo a passo que ele passa pra gente, mas a gente está tentando buscar uma resposta baseado em uma lógica, né? Qual que é a nossa lógica? A nossa lógica é que, na nossa resposta, qualquer número que não seja o menor ou maior vai ser contado para a resposta, tá? Eu nem submeti, não sei se está certo, mas eu acho que tá. Então, lições aprendidas. Observar bem os exemplos, pensar se vale a pena ordenar o array quando for um problema de array, e trabalhar com outros problemas. Então, beleza, você tem os exemplos do enunciado, mas tenta fazer um pouco no rascunho. Faz o exemplo mais simples possível, incrementa ele para o segundo mais simples, para o terceiro mais simples. Geralmente, quando você chegar lá no quarto ou no quinto, você vai trabalhando esses exemplos mentalmente no papel e caneta, você começa a perceber um padrão, que foi o que aconteceu com a gente, tá? Então, é muito importante esse exercício para programação competitiva. E se você faz isso, o entrevistador, caso você esteja participando de uma entrevista, ele quer que você faça isso, porque ele quer entender como você pensa, né? Ele quer ver que você está pegando um problema abstrato, reduzindo ele a problemas mais simples, até chegar na sua solução. Ele gosta de entender o passo a passo de como você pensa. Então, essas foram as lições de hoje. Vamos dar um submit. Provavelmente está certo. E aí? Passou. Então, galera, esse aqui foi um problema que eu gostei bastante de fazer.
É um problema muito divertido e também é um problema muito bom se você está praticando algoritmos, você entender ele, porque, como eu comentei, aparece uma coisa muito recorrente em algoritmos que é ordenar o input. E aparece também essa questão de que para a gente resolver esse problema é importante a gente entender bem os exemplos e trabalhar uns exemplos menores até a gente conseguir visualizar o padrão. Então, dá uma focada, tenta entender certinho o que a gente fez aqui. Se tiver alguma dúvida, posta nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso, gente. Vamos continuar nos estudos aí e vejo vocês amanhã. Até a próxima.